Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Faço uma reflexão com vocês hoje sobre ética. Até porque a reflexão ela tem um papel importantíssimo na nossa vida. A reflexão ela tem um papel de fazer com que hábitos tóxicos que eventualmente eu venha a ter, eu me abra a mão deles, renove minha vida, troque meus passos e que eu tenha passos mais saudáveis, não é verdade? Então a reflexão tem esse papel. E a gente pode até contextualizar, trazer para a nossa realidade, para um discurso mais até na área policial, né? Então, o que é ética? Ética, ela nasce talvez e é um pouco mais sistematizada com Aristóteles, na Grécia Antiga. E para Aristóteles, a ética, ela tem um papel importantíssimo. Inclusive, eu trouxe um livro para vocês verem, que é Ética a Nicômaco, um livro que o próprio Aristóteles escreve. Eu recomendo a leitura. E esse livro, ele tem uma robustez muito boa sobre uma sistematização sobre o conceito de ética. Aqui a gente vê uma ética diferente. E me perguntam assim, ética relativa, Caio? Claro que é relativa. Ela é relativa ao tempo, nós não podemos ignorar o tempo. A ética é presa aos costumes do seu tempo. A ética é relativa à região geográfica, a ética é relativa aos costumes religiosos, culturais, etc. Então ela é relativa a tudo isso. Então, o que no passado por vezes poderia ser legítimo e ético uma conduta, hoje não é mais ético. Hoje pode ser criminoso, por exemplo. O que no passado era criminoso, hoje pode ser ético. É um dever moral, social. Eu vou dar exemplos claros para vocês. A escravidão em um passado não tão longínquo, era ético você concordar com a escravidão. Era ético você delatar, falar, dizer, né, no jargão popular, caguetar, aonde está um escravo foragido das senzalas. Isso até pouco tempo atrás, 2, 3 gerações atrás no Brasil, era ético, era moral, né? Hoje, o caminho se inverteu. Hoje não é moral, não é ético você concordar com o racismo. Não é ético, não é moral você pactuar e concordar com práticas escravocratas. Isso é crime, inclusive. Portanto, o que no passado poderia ser legal, hoje é ilegal. O que no passado era moral, hoje é imoral, ou vice-versa. Por isso, a gente tem que ter esse conceito bem básico, que a ética ela é relativa ao tempo, à cultura, à religião, principalmente, a um conceito real onde ela está inserida. Por isso que eu falo que o principal conceito de construção de identidade humana, ele tem que transcender, ou seja, tem que ir muito além do que uma religião diz, muito além do que um costume social diz, muito além do que as regras sociais dizem. E o principal, como dizem os alemães, uma frase alemã, o Zeitgeist, muito mais do que o espírito da época diz. Por exemplo, hoje, no espírito da época de hoje, é ético você ser totalmente individualista. É ético você ser totalmente egocêntrico, só pensar em você, só pensar no seu próprio umbigo. O que no passado não era assim. Por exemplo, na própria Grécia Antiga, no passado era moral, era ético você pensar na polis, você pensar na comunidade, você pensar no próximo. Hoje os valores se inverteram. Quanto mais individualista, quanto mais egoísta, quanto mais em si mesmado você for, mais ético você é. E a ética, a gente pode ter duas palavras divergentes aqui, que ética, ethos, na Grécia Antiga, com acento circunflexo, trazendo para a nossa realidade de transliteração, o ethos com acento circunflexo e o ethos com acento agudo. O com acento agudo vai se tornar a ética filosófica, a base filosófica de construção social. E a ética com acento circunflexo, que é o ethos, vai se tornar a base moral de uma comunidade. E aqui a gente tem dois conceitos distintos, então, moral e ética. Moral é um costume enraizado numa cultura. Moral é um costume fixo dentro de uma cultura, né? Então, por exemplo, nós temos a moralidade de ser brasileiro e nós temos costumes, hábitos brasileiros, hábitos que são saudáveis. No entanto, hábitos que também não são saudáveis. Nós temos uma ética, uma base de construção de crenças e princípios e valores que sustentam essa base moral. E aí é a ética filosófica, é as crenças, é os princípios filosóficos, vamos dizer assim, sejam eles religiosos, sejam eles não religiosos, culturais, tradicionais, etc. Portanto, o que é
que você traz na sua conduta de vida social, o que você traz na sua conduta de vida, de como pai, como mãe, como filho, como irmão, como cidadão, como ser humano normal, que é saudável e que não é. O que você traz nas suas condutas de vida social, uma pessoa no nicho familiar, né, vamos dizer assim, que às vezes é só um costume familiar, mas que não é saudável. Ou que às vezes você tinha um costume familiar saudável e que você deixou de ter também. Então isso tudo é importante a gente refletir. E para Aristóteles, na Grécia Antiga, nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, do Ética Nicômaco, a gente tem uma ética utilitarista. E aqui nada mais é do que relativismo. A ética utilitarista é a ética do cálculo. Por exemplo, nós tivemos a pandemia e você às vezes sacrificar uma ou outra pessoa por um experimento científico, né, é eticamente aceitável, porque você vai estar sacrificando uma vida para salvar milhões de vidas. Aqui eu não estou dizendo que é certo e errado, aqui eu estou dizendo que Aristóteles fala, né? Você pode concordar, você pode discordar. Isso aqui é o que Aristóteles está falando, tá bom? E você também tem a ética deontológica, que é a ética que serve de dever. Você sabe o que é justo, e o conceito de justiça também é relativo. Então você sabe o que é justo porque alguém falou que é justo, seja sua crença religiosa, seja sua crença nos códigos sociais, morais, de condutas que a gente tem, e etc. E também tem a ética teleológica. A ética teleológica é importantíssima porque é a ética do bem e do mal. Então, se você vai escolher uma escolha na sua vida porque você acha que aquilo é certo, que aquilo é errado, você está indo para o caminho da justiça, do dever. Então, você é uma pessoa que presume pela ética deontológica. Agora, se você é uma pessoa que escolhe sempre pelo cálculo da probabilidade, sua ética ela é relativa à probabilidade, você tem a ver mais com a ética utilitarista. Agora, se você é uma pessoa que tem uma ética sempre mais filosófica, do bem e do mal, não, eu não vou fazer isso porque isso é mal, porque é pecado, por exemplo, da doutrina cristã. Eu vou fazer isso porque isso é o certo fazer, porque é o bom fazer. Então, se você tem esse conceito mais abstrato de ser bom ou ruim, você tem uma ética muito mais teleológica, ok? Então, sabendo desses conceitos básicos de ética, histórica, inclusive, eu pergunto para você agora como é o nosso princípio de vida no Brasil. Como que é o brasileiro hoje? Qual é a nossa realidade no país? Qual é a ética, a ética filosófica? A ética com acento circunflexo, né? Ethos com acento circunflexo. Qual é a ética que sustenta a base de crenças e valores, os nossos princípios morais, o ethos, né? Os princípios morais da nossa cultura aqui no Brasil. Qual é? Nós temos uma cultura, às vezes, individualista, aquela cultura que eu já falei, que é o levar vantagem acima de tudo, a cultura da corrupção, a cultura de sempre querer ser o melhor do que o outro, sempre querer ter uma vantagem acima do outro. E será que isso é saudável? Será que isso contribui para uma existência de vida social, coletiva, plausível? A gente está vivendo uma mudança social muito grande. Eu acredito que a gente está passando por uma mudança. Isso é âmbito mundial, né? Se essa mudança ela é boa ou ruim, isso é muito relativo. Cabe aqui uma série de vídeos só sobre reflexão sobre isso, né? Mas eu acredito que a gente está em mudança sim, ainda mais por impacto da tecnologia, ainda mais pelo impacto da inteligência artificial e etc. Por conta de tudo isso, os nossos filhos, eu sou pai, nossos filhos estão entrando nessa cultura, nesse momento da história que a gente faz parte. E esse momento da história que nós fazemos parte é o momento da história de uma mudança radical de princípios morais e princípios éticos. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você está vendo que a gente está mudando. Se essa mudança ela é boa ou ruim, também cabe uma série de vídeos aqui para reflexão. Mas nós estamos mudando, isso é inevitável. E aí, quem sou eu diante dessa mudança? Quais são os meus princípios morais diante dessa mudança? Quais são meus princípios éticos diante dessa mudança? Isso é importantíssimo me questionar. Porque se eu não tenho isso bem claro dentro de mim, eu estou à mercê, como eu disse no começo do vídeo, do Zeitgeist, como dizem os alemães, que é o espírito da época. Eu estou à mercê da manobra social que o sistema faz. Então eu sou só mais um algoritmo, eu sou só mais um número, eu sou só mais alguém a ser convencido por uma indústria do neuromarketing, uma indústria de propaganda, uma indústria que fornece conceitos de um sentido de vida é apenas consumir. Eu só tenho que consumir, eu só tenho que ter para ser. E aí eu começo a construir uma identidade
no qual os princípios éticos e morais é o ter ao invés de ser. E aí quando eu entro na polícia, por exemplo, eu vendo os meus valores, os meus princípios mais básicos para a corrupção, por exemplo. Eu me vendo os meus princípios mais basilares de um indivíduo para levar o mínimo que for em uma vantagem, seja ela qual for. Porque eu não construí um sentido de vida robusto. A minha ética e a minha moral, ela não é minha. Não é criada a partir de uma crença, não é criada a partir de uma reflexão, não é criada a partir de um... Eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. É os 3 tempos verbais, né? Eu consigo alcançar o passado, o presente e o futuro porque eu sei e eu construí uma identidade de vida. Não. O que está acontecendo hoje? As pessoas vivem como se fosse zumbi e nesse momento elas ficam à mercê do certo e errado, é o que dizem para você. O certo e errado é o que o Estado diz para você. O certo e errado é o que a mídia diz para você. É o que as redes sociais diz para você. Você não construiu isso com princípios e valores, através de um processo básico do ser humano que é a reflexão. Porque um ser humano que não faz um processo de reflexão, ele está à mercê do sistema. Um ser humano que não faz um processo básico de reflexão, ele está à mercê de doenças psicossomáticas, de doenças psicológicas, como por exemplo ansiedade, depressão, crises existenciais, etc. Hoje, uma das maiores causas de ansiedade e depressão é o não ter. É a falta de perspectiva, de angariação, de conquista de bens materiais no futuro. Ou seja, que isso? Você sofre às vezes de crise de ansiedade, de depressão, pense até em suicídio, porque o sistema julga que você tem que ter, você tem que aparecer, você tem que mostrar, você tem que conquistar, e aí você não tem perspectiva de ganho, de angariação de bens materiais, então você desilude com a vida, entra em crise existencial, entra em crise e depressão, etc. E fica refém de um sistema, um zeitgeist, um espírito da época tóxico. E qual é esse sistema? Eu me medico. Eu não posso sentir tristeza, então eu tomo medicação. Aí da medicação, eu fico refém nesse ciclo vicioso. A medicação, tristeza, medicação, tristeza, medicação, tristeza, frustração. E eu fico nesse ciclo vicioso. Isso é porque foi atacado na sua base, que é o conceito de ética e moralidade. Você não tem, você não construiu. Foi um sistema que jogou para você e você importou isso de fora para dentro. Então, um conceito básico, como diz, a ética ela vai passar, ela é como eu disse, ela é sistematizada por Aristóteles, mas ao longo da história ela vai sofrendo algumas rearranjos e etc e tal, e passa por Kant, passa por Nietzsche, e parando em Nietzsche, inclusive, de passagem, parando em Nietzsche, ele é muito criticado, e eu concordo, algumas coisas, eu tenho algumas discordâncias, principalmente no humano demasiado humano de Nietzsche e etc. Mas algumas coisas ele tem muita razão no que ele está falando, e uma das coisas que ele tem razão no que ele está falando, o Nietzsche fala, é a ideia de que a nossa moral, a nossa ética, não pode ser uma ética só meramente religiosa. Isso ele tem razão. E é isso que ele quer dizer quando Deus está morto, inclusive, né? A nossa ética, a nossa moral tem que ir muito além de um conceito religioso, porque a própria religião ela é mudada de acordo com os costumes e com os princípios da época. A própria religião faz isso. A Igreja Católica é um exemplo clássico. O quanto ela mudou, a Inquisição e tal, e quanto ela tenta mudar e dialogar com coisas mais atuais hoje. Então a minha ética não pode ser construída pela própria religião. A religião não constrói a minha ética. A minha ética tem que ser importada em algo atemporal. Isso é importantíssimo. A sua ética e a sua moral não pode ser presa ao espírito do tempo. A sua ética e a sua moral tem que ser atemporal. O que é certo hoje sempre vai ser certo. O que foi certo no passado sempre vai ser certo. O que é realmente certo. A verdadeira verdade, para ser bem pleonástico, ela é imutável. A verdadeira verdade, ela é atemporal. A verdade do passado é a verdade de hoje, que vai ser a verdade do amanhã. Agora, quando nós importamos pseudas verdades, ela é mutável. Quando nós importamos pseudos princípios de ética que a gente julga ser verdade, ele é mutável. Porque a verdade verdadeira, ela não muda. O que muda são os pseudos, são as falsas verdades. Então pergunte para você, as crenças e valores que você tem são seus
e são valores eternos ou são valores importados por um sistema que promove apenas o consumismo, o individualismo, o egoísmo, um sistema que importa apenas ver você como um número de consumo, um algoritmo para dar like em vídeo ou coisa do tipo? Só isso se resume à sua existência? Ou seus princípios morais são muito superiores a isso? Inclusive, foi isso que o próprio Cristo ensina. Nos evangelhos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você vai ver, a mensagem de Cristo é isso. Os princípios morais que ele ensina, os princípios éticos e morais que ele ensina naquele momento da história, são princípios que são atemporais. E um dos princípios basilares que ele ensina é o amor, a empatia, o altruísmo, se colocar no lugar do outro, por exemplo. É um princípio eterno, sempre estará certo. E quando o seu crivo passar pelo altruísmo, quando a sua ética ela for alicerçada pelo altruísmo, quando a sua ética social, moral for passada e crivada pelo altruísmo, que é um princípio eterno, atemporal, provavelmente você construiu a sua vida sobre uma rocha sólida, que é uma ética altruísta, uma ética que se põe no lugar do outro, não é individualista. E você vai pensar 10 vezes antes de tomar uma atitude corruptiva. Você vai pensar 10 vezes antes de fazer o mal para uma pessoa. Antes de só tomar uma atitude que beneficia apenas e exclusivamente você. E às vezes você vai se sacrificar porque percebeu que o altruísmo, que se colocar no lugar do outro, é muito mais válido do que tomar uma vantagem única e exclusivamente para você. Talvez seja isso que a nossa cultura brasileira precisa refletir. A nossa cultura não é uma cultura altruísta, uma cultura individualista. Talvez seja isso que o Brasil precisa ressignificar nos princípios morais e culturais, ético e moral. Ok? Um beijo no seu coração e que, a partir de agora, como diria o próprio Aristóteles, que os seus olhos, que a arete, palavra em grego, né? Que os seus olhos, a virtude seja o alvo. E a virtude para Aristóteles não é a virtude de só fazer o... Para Aristóteles a virtude era fazer o bem. Bem que você faz bem, dá o seu melhor. Mas que a partir de agora, eu acho que o melhor caminho é que a sua virtude seja a virtude, por exemplo, do próprio Cristo. Que é a virtude de fazer o bem, mas olhando a quem? De fazer o bem para o próximo. Se eu colocar no lugar do outro, do altruísmo, de pensar no próximo, que é o amor que o Cristo tanto ensinou. Portanto, a verdadeira virtude, a ética para a virtude cristã, para a virtude de Cristo, por exemplo, é se colocar no lugar do outro, é amar o próximo, e aí você consegue ter uma virtude que é atemporal. Passado, presente e futuro não vão sabotar você, porque a sua ética ela passa pelo próximo. Quando só passa por você, é uma ética xoxa, fraca, que vai ruir conforme as mazelas sociais vão desmascarando. Assim foi com a escravidão, assim foi com o nazismo, assim foi com tantas outras coisas que o mundo promoveu. Que a sua ética seja atemporal a partir do amor. Ok? Um beijo no coração, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo. Falou, gente!